Fala família Liga, Igor falando. Hoje a gente vai ver alguns importantes indicadores on-chain e também vai conversar um pouco a respeito da revolução que o Bitcoin está causando no mundo. Vamos falar um pouco de adoção também. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros, link na descrição do vídeo. Temos muitos conteúdos também exclusivos por lá. Vou começar esse vídeo de hoje, que vai ser um vídeo aí mostrando um pouco do on-chain, como é que a gente tá no momento em relação por dentro ali do Bitcoin, fora o preço. Então o on-chain ele consegue te dar essas informações para você sair um pouco também do preço. Só ficar olhando o preço ali a gente consegue entender um pouco mais o que está acontecendo por dentro do Bitcoin. Fora isso, a gente vai ver também alguns sinais de adoção do Bitcoin para a gente nunca se esquecer o real valor que a gente tem que enxergar nesse ativo. Vamos começar aqui em relação à quantidade de Bitcoins, na verdade ao volume de Bitcoins por faixa de preço on-chain. Então a gente tinha na verdade há 2 semanas atrás, nesse momento o Bitcoin ainda estava acima de 28 mil dólares e a gente tinha aqui esse gap, que ele chama aqui o Directional Root, ele chama aqui de gap, porque a gente vê que a gente tinha muito pouco volume negociado nessas faixas de preço aqui, que pega aqui de 19 mil dólares até 27 mil dólares. E por que a gente tinha aqui pouco volume sendo negociado nessas faixas de preço? Porque a única vez que o Bitcoin ele tinha passado nessas faixas de preço foi justamente em 2020, quando o Bitcoin ele fez uma corrida parabólica. O Bitcoin em 2017 ele ficou mais ou menos por aqui nessa última barra em 19 mil dólares, que foi o topo de 2017, 19, 20 mil dólares, alcançou rapidamente e logo a gente teve um blow off top lá em 2017. O Bitcoin só foi voltar então nessas faixas de preço aqui agora em 2020. E como é que foi essa corrida parabólica do Bitcoin? O Bitcoin, quando ele rompeu aqui ao time high, a alta histórica de 2017, ele passou aqui voado, não tomou conhecimento literalmente de 20 mil dólares até 30 mil dólares. Você que não estava no mercado, então saiba que se você vê aí os gráficos, a corrida parabólica foi muito expressiva e rápida que o Bitcoin teve ali do momento então que ele, depois que ele rompeu 20 mil dólares, alcançou rapidamente 30 mil dólares. Então a gente não conseguiu ter aqui muito volume de negociação, a gente não conseguiu aqui ter literalmente nenhum espaço para ter ali a compra e a venda, porque o Bitcoin simplesmente ele saiu varando aí todos os níveis de preço e rapidamente então a gente foi aqui para 28 mil dólares, 30, e aí aqui então a gente já tem um volume maior, até porque depois em 2021, quando a gente teve uma queda expressiva do Bitcoin de 60, 50 mil dólares para 29 mil dólares, a gente ficou 3 meses nessas faixas de preço aqui consolidando então um ótimo suporte, que agora é uma resistência on-chain. Então interessante ver aqui que a gente tinha esse gap há 2 semanas atrás, e se a gente transpor para hoje, então hoje a gente está então dessa forma aqui. Notem a diferença aqui, vou mostrar mais uma vez para vocês. Notem a diferença aqui, como claramente a gente tinha um gap aqui, pouco volume negociado, então de 20 a 30 mil dólares, de 20 a 27 na verdade mil dólares, e agora já notem como realmente a gente está fazendo aqui, a gente está solidificando aqui cada vez mais então essas faixas de preço aqui de 19 até 23 mil dólares, que é quando o Bitcoin então tem ficado aí a maior parte do tempo nessas 2 últimas semanas. Então por isso que às vezes é muito importante a gente olhar por dentro do Bitcoin, entender o que está acontecendo por dentro do Bitcoin, porque às vezes o preço, se você só olhar o preço friamente, você não consegue entender que a gente precisa ter paciência. O Bitcoin ele precisa ali ficar maturando em determinados níveis de preço, ainda mais nessa faixa de 20 mil dólares, que é muito, além de ser um número fechado, um número psicologicamente então importante para o ser humano, além disso ainda é a alta histórica de 2017. Então o Bitcoin nessas 2 semanas que a gente ficou aqui cozinhando literalmente nessas faixas de preço, na verdade a gente estava construindo o que hoje obviamente é o suporte mais importante que a gente tem para o Bitcoin, ali na faixa de 19, 20 mil dólares. Então a gente está construindo, está fazendo essa construção desse suporte on-chain, que hoje é o suporte mais importante do Bitcoin. Então é muito interessante que a gente veja então esse suporte se formando on-chain, como é que são formados então aqui os suportes e resistências on-chain. A gente vê então que a gente está ganhando volume de negociação e o Bitcoin tende então cada vez mais a ficar mais forte nesse
nível de preço, obviamente, conforme cada vez mais tempo ele vai ficando, quanto mais tempo ele vai ficando, mais volume é sendo negociado e mais forte esse suporte aqui, então, vai se tornando. Agora eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês, justamente, a quantidade, então, em termos percentuais, qual é o percentual que a gente caiu desde a última alta histórica em 69 mil dólares que a gente teve em novembro do ano passado. A gente vê que a gente já caiu aqui menos 73,3%. E se a gente pegar aqui, então, os últimos bear market do Bitcoin, eu vou mostrar aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Então, a gente teve aqui uma queda de 73%. No Corona Dump, a gente chegou a cair aqui quase 75, 74,7%. E aqui, nos bear markets, tanto em 2018 como também em 2015, a gente nota que o Bitcoin passou de 80%. Aqui chegou a 84%, aqui também mais ou menos aqui, menos 84% de queda, então, nos últimos 2 bear markets. Então essa é a primeira coisa que a gente nota. A gente nota que se a gente pegar friamente o percentual, a gente vê que a gente ainda tem mais espaço para queda. Só que a pergunta que fica é o seguinte: se a gente tem um retorno sobre investimento menor sempre, o Bitcoin ele sempre tende da última alta histórica a se multiplicar menos. Isso é óbvio porque o ativo ele está maturando ali, ele está crescendo. Então obviamente se aqui em 2017 a gente teve a última alta histórica em 1.000 dólares mais ou menos e a gente alcançou 20 mil dólares, então a gente fez 20x dessa alta histórica que a gente saiu de 20 mil dólares para 70 mil dólares, então a gente fez ali 3x e meio. Então isso que é o retorno de investimento, sempre ele vai ser menor de ciclo após ciclo. Então, se o retorno sobre investimento é menor, a gente também deveria ver, conforme a maturação, também o retorno sobre o prejuízo, digamos assim, de ciclo após ciclo também diminuindo. É óbvio que a gente sabe que os fatores externos da macroeconomia podem influenciar e, na verdade, estão influenciando, está muito correlacionado, a gente vê, né, o Bitcoin dos mercados mais tradicionais, mas até o momento que a gente está vendo é justamente isso. Então, esse é o questionamento que fica. A gente está tendo uma queda aqui similar ao que a gente teve do Corona Dump, mas se a gente voltar aqui a cair e então passar de 84%, seria ali o número que historicamente os bear markets sempre alcançaram. Obviamente agora eu estou excluindo o fato desse retorno sobre o prejuízo em fundos ascendentes, né? Vamos ver como isso vai se desenvolver. Outra coisa interessante também de notar nesse gráfico é em relação à quantidade de tempo que o Bitcoin leva aqui do topo até o fundo do bear market. Aqui historicamente vocês notam que ele demorou aqui 410 dias no primeiro bear market e também aqui no bear market de 2018 demorou aqui um ano, né? 362 dias. Então demora mais ou menos ali de um ano a 3 meses. E vocês notam, na verdade esse indicador aqui eu até postei no Twitter da Liga na semana passada justamente mostrando isso. Mostrando que a gente aqui demorou 227 dias do topo de novembro até o nosso fundo que a gente fez em 17 mil dólares. Enquanto do topo de maio do ano passado, 65 mil dólares, a gente já fez aqui níveis similares aos dos bear markets passados. Então, a pergunta que fica é, como a gente sabe que esse topo aqui de 69 mil dólares por diversos indicadores, tanto gráficos como indicadores de ciclos, como indicadores on-chain, não apontaram aqui esse topo de 69 mil dólares como um topo de comportamento do mercado? Então a pergunta que fica é, isso então significa que o verdadeiro topo do mercado foi aqui 65 mil dólares? E então dá confluência aqui com a distância para os fundos dos últimos bear markets? A minha opinião é que a gente pode sim tá formando um fundo macro, a gente tem mapeado, eu tenho feito esse acompanhamento com vocês e o que a gente tem visto é que se o passado rimar, sim, historicamente, caso o passado volte a rimar, a gente está notando que realmente o fundo pode estar muito próximo em termos de tempo, não necessariamente em termos percentuais, como a gente viu aqui. Não estou falando que não pode cair mais, eu estou falando que em termos de tempo, a gente, se o passado rimar, obviamente, a gente pode estar muito próximo, então, da formação de um fundo do Bitcoin, e isso aqui é mais uma amostra disso. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com o cupom com descontaço para sua compra, tá?